Meus caros amigos e amigas, eu quero conversar hoje sobre um assunto muito importante. Esses dias o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria falando da redução drástica que tem acontecido de números de bebês por família, por mulher. Inclusive, o jornal publicou este gráfico, que eu vou te mostrar, né, em que aparece aqui a redução drástica da natalidade do Brasil. Em 1950, o Brasil tinha 6,5 filhos por mulher, 1970, 4,7, 1990 caiu para 2,6, depois em 2010, 1,8 e a previsão para 2020, 2025 é de 1,7. Note esse 1,8 de filhos por mulher em 2010. Qual é a gravidade deste problema? A gravidade é o seguinte: hoje nós temos, na média, para cada casal, 1,8 filhos, ou seja, não chega a 2. Para que um país mantenha a população, ele precisa ter 2,1 filhos por casal. Não é? Por quê? Porque quando morre o casal, morrem os dois. Se o casal deixou 2 filhos, a população se mantém. Esse 1,1 é por causa daqueles que não se casam e não vão ter filhos, então tem que ser um pouco mais de 2 na média. Nós estamos em 1,8. Isso significa o quê? Que a população do Brasil já vai começar a diminuir dentro em breve. Isto não é bom. Por que isso não é bom? Para você entender, e a igreja se preocupa muito com isso, eu gostaria de explicar o seguinte. Veja, o Japão é um país extremamente pequeno, que não tem uma gota de petróleo, não tem minérios, ok? E tem 300 e tantos terremotos por ano, o Japão. É quase todo dia. O Japão tem maiores e menores terremotos. No entanto, é um país que não tem analfabeto. 60% da população tem curso superior, não tem fome, não falta escola, não falta medicamento, não falta hospital para as pessoas. Tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Se você pegar um quilômetro quadrado, o Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado? 20. Ou seja, 16 vezes menos. Então, o Japão cabe 16 vezes dentro do Brasil. Você já entendeu isso? Isso quer dizer o quê? Que o nosso país é um país desabitado, é um país vazio comparado com o Japão e outras nações que têm 100, 200 pessoas por quilômetro quadrado. Qual é a consequência drástica disso? A consequência drástica é que um país cuja população começa a diminuir, o que acontece? Nasce menos criança, menos jovens e aumenta o número de adultos. Velhos, principalmente. Só que o velho, você sabe, com 50 e tantos anos ele aposenta, não trabalha mais, não produz mais e ainda recebe aposentadoria. E quem é que vai pagar essa aposentadoria para ele? É a Previdência Social, mas quem que mantém a Previdência Social? É o jovem que trabalha. Um país que não tem jovens, não tem criança, não tem jovem, está fadado ao fracasso. É exatamente o que acontece hoje na Europa. Não tem nenhum país hoje na Europa onde haja um índice de natalidade de 2,1 filhos por mulher. Não tem. Então, 1,3 em Portugal, 1,4 na Itália, 1,5 na França, 1,6 na Alemanha. Todos os países da Europa estão com o número de habitantes diminuindo. É por isso que os africanos estão dominando a Europa, os muçulmanos estão dominando a Europa, os asiáticos estão dominando a Europa, porque a Europa não tem mais gente. Isso está acontecendo agora também com o nosso Brasil. Os demógrafos estão preocupados, os economistas estão preocupados, o povo ainda não entendeu isso. Mas a igreja há muito tempo, a igreja luta contra esse controle drástico da natalidade. A igreja ensina a paternidade responsável, que quer dizer o quê? Cada casal deve ter todos os filhos que puder criar. Se o casal puder ter 10, tenha 10. Se puder ter 1, tenha 1. A igreja não vai dizer quantos filhos o casal deve ter. Mas o que acontece hoje? Hoje está acontecendo o contrário. Aquele casal que na verdade devia ter 2 filhos está criando 5, 6. E aquele que devia estar criando 10 está criando 1. Quer ver a prova disso? Passa nos bairros ricos das cidades, você não vê criança. Depois você passa nos bairros pobres, você tem que passar buzinando o carro para você não atropelar as crianças que estão na rua soltando pipa, jogando bolinhas de gude, etc, etc. Você entendeu? A coisa está de cabeça para baixo.
O que a igreja quer é que se acerte isso. Aquele que pode, tem condição, crie os seus bastantes filhos. O que não pode, crie menos. Mas o catecismo diz uma coisa muito importante, que o dom mais excelente do matrimônio são os filhos.